Olá, sejam todas e todos bem-vindos. Definido um logaritmo, bem como analisadas algumas propriedades de logaritmos, podemos agora definir propriamente uma função logarítmica. Para tanto, consideraremos uma função definida dos números reais estritamente positivos nos reais, pela sentença f de x igual a logaritmo de x na base a, lembrando que, para que tal logaritmo esteja bem definido, a base a deve ser um número positivo, diferente de 1. Entende-se aqui como real estritamente positivo o conjunto dos números reais x, tais que x é maior do que zero. Mas qual é a relação desta função logarítmica com a função exponencial? Para tanto, consideremos a função exponencial definida pela sentença f de x igual a elevado a x, e mais uma vez com a condição de que esta base a é um número positivo e diferente de 1. Seja agora a função g de x definida pela sentença logaritmo de x na base a, e também a base desse logaritmo é um número positivo e diferente de 1. Notamos agora que, para qualquer número real x, a função f eleva x em a elevado a x. Aplicando-se agora a função g de x a este valor, encontramos que a mesma devolve o valor original de x. Assim, o que a função f faz, ou seja, o que a exponencial faz, a função logarítmica desfaz. Nesse sentido, podemos dizer que a função f exponencial é a inversa da logarítmica, ou ainda que a função logaritmo é a inversa da função exponencial. A outra forma de caracterizar tal função logarítmica é considerando-se uma função dos reais estritamente positivos nos reais e considerarmos dois números nesse domínio, x1 e x2. A função logarítmica é aquela função que, aplicada ao produto x1 vezes x2, leva na soma f de x1 mais f de x2, uma propriedade característica dos logaritmos, como já vimos anteriormente. São típicas funções logarítmicas: logaritmo de x na base 3, qual é a imagem, então, para esta função quando x for igual a 1 nono? Temos que esta imagem é dada por logaritmo de 1 nono na base 3, ou seja, menos 2. Quando x for igual a 1, logaritmo de 1 na base 3 é igual a 0, e esse é um valor muito particular. Sempre que, para um determinado valor de x da variável independente, a função assume o valor zero, dizemos que este valor particular de x é a raiz. Assim, x igual a 1 é uma raiz desta função logarítmica. Quando x for igual a 27, temos que o logaritmo de 27 na base 3 é 3, pois, relembrando-se a definição de logaritmo, 3 elevado à terceira potência é exatamente igual a 27. Podemos também fazer o caminho inverso. Queremos determinar para qual valor da variável independente x a imagem da função é 4. Assim, chegamos à conclusão que logaritmo de x na base 3 é 4. Isso implica que x é 3 elevado à quarta, ou seja, x é igual a 81. Logo, quando x for igual a 81, a imagem dessa função é igual a 4, como foi pedido. Também podemos escrever que, como a base desse logaritmo é 3, a função inversa do mesmo é a função exponencial 3 elevado a x. Como afirmamos anteriormente, para analisarmos em detalhes uma função, devemos atribuir livremente valores a x, a variável independente, e calcular os respectivos valores das imagens dessa função. Assim, considerando a função logarítmica f de x igual a logaritmo de x na base 2, quando x for igual a 1 quarto, a imagem é menos 2. Para x igual a meio, tal imagem é menos 1, e para x igual a 1, a imagem é 0, o que caracteriza a raiz dessa função. Quando x for igual a 2, a imagem é 1, e para x igual a 4, a imagem é 2. Lembrando que poderíamos ter escolhido outros valores para a variável independente x além desses. Isso, entretanto, não afetará o comportamento de tal função, já que a mesma está bem definida pela sentença f de x igual a logaritmo de x na base 2. Também é conveniente notar aqui que, apesar de não explicitarmos o domínio e o contradomínio, é claro que o domínio é o conjunto dos números reais estritamente positivos, enquanto que o contradomínio é o conjunto dos números reais. Vamos agora colocar tais informações no plano cartesiano para esboçarmos o gráfico da mesma. No plano cartesiano, vemos que esses pontos se dispõem sobre uma curva, como mostrada na figura. Esta curva representa o gráfico da função logaritmo de x na base 2. E note que x igual a 1 é de fato uma raiz dessa função, pois, para x igual a 1, a imagem é igual a 0. Analisando-se o gráfico dessa função, percebemos em primeiro lugar que tal função pode ser classificada como crescente. Ou seja, à medida que os valores de x aumentam,
as respectivas imagens também aumentam. Observamos que nesse caso, a base do logaritmo é o número 2, um número maior do que 1. E assim, de modo geral, quando a base do logaritmo for um número maior do que 1, a função exibirá o comportamento crescente. Também podemos ver que x igual a 1 é a raiz, pois a imagem da função, quando x for igual a 1, é 0. E finalmente temos o sinal dessa função. Para todo x entre 0 e 1, a imagem da função é um número negativo, enquanto que para qualquer valor de x maior do que 1, a imagem da função é positiva. O mesmo processo será aplicado à função f de x igual ao logaritmo de x na base meio. Atribuiremos valores às variáveis independentes x, calcularemos os respectivos valores da imagem y, e então colocaremos tais informações no plano cartesiano. Para essa função, percebemos que quando x for igual a 1/4, a imagem é 2, para x igual a meio, a imagem é 1, para x igual a 1, a imagem é 0, o que, lembremos, caracteriza a raiz dessa função. Quando x for igual a 2, a imagem da função é menos 1, e quando x for igual a 4, a imagem da função é menos 2. De modo que no plano cartesiano temos a seguinte curva. Mais uma vez, a partir desse processo, determinamos então o gráfico da função log de x na base meio. A partir desse gráfico, vejamos então algumas características desta função log de x na base meio. Observamos agora, em primeiro lugar, que tal função é decrescente, ou seja, à medida que os valores de x aumentam, as respectivas imagens diminuem. Para essa função, a base do logaritmo é meio, um número menor do que 1. E sempre que tal base for um número menor do que 1, teremos uma função com comportamento decrescente. Também x igual a 1 é a raiz dessa função, enquanto que o sinal dessa função tem a seguinte característica. Se x estiver entre 0 e 1, a imagem da função agora é positiva, e para x maior do que 1, tal imagem é negativa. Já que afirmamos que a inversa de uma função logarítmica é uma função exponencial, convém agora observar o gráfico dessas duas funções em um mesmo plano cartesiano. Para tanto, consideraremos a função exponencial f de x igual a 2 elevado a x e a função g de x, logaritmo de x na base 2, uma o inverso da outra. Dispondo no mesmo plano cartesiano o gráfico de ambas as funções, vemos que o gráfico da função exponencial é simétrico em relação ao gráfico da função logaritmo de x na base 2. E o eixo de simetria é o que chamamos de bissetriz dos quadrantes ímpares. Observamos que ambas as funções são crescentes. Entretanto, a função exponencial 2 elevado a x tem um crescimento muito mais pronunciado ou acentuado do que a função logaritmo de x na base 2. Podemos observar um comportamento semelhante se considerarmos a função f de x igual a meio elevado a x e a sua inversa g de x logaritmo de x na base meio. No plano cartesiano, notamos que ambas as funções são decrescentes, e o gráfico de ambas também é simétrico em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Terminamos assim esse apanhado geral sobre a definição e algumas características da função logarítmica. No próximo encontro, discutiremos equações logarítmicas e futuramente inequações envolvendo logaritmos. Um forte abraço a todos, boa sorte e até lá!